Olá, estamos começando mais um podcast Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. Aqui, a enfermagem paulista tem voz e tem vez. No episódio de hoje, iremos falar sobre algo que exige dos profissionais de enfermagem uma capacidade técnica, sobretudo física e emocional, para lidar com a situação. E a situação de hoje é sobre catástrofe. Para debater este tema, trouxemos a nossa convidada, doutora Mônica Calazans, que foi enfermeira e atuou no Instituto de Infectologia Emílio Ribas durante a pandemia do Covid-19. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar participando desse podcast. Para estar conosco também, nós temos nosso amigo Dr. Fábio, que é enfermeiro, atuou no serviço de móvel de urgência e emergência da cidade de São Paulo e também de São Bernardo, é responsável técnico da Medicar e vai falar da sua experiência lá em São Sebastião, durante a catástrofe que nós tivemos no litoral norte. Uma satisfação muito grande participar desse podcast ao lado da doutora e ao seu lado, meu presidente. Muito obrigado. E para você que está aí nos assistindo, não perca nenhum momento deste podcast, onde traremos um tema muito importante e que a enfermagem paulista e a enfermagem brasileira fez toda a diferença na sociedade que nós vivemos. E teremos também a participação remota do nosso conselheiro Fernando Henrique, que esteve atuando ali junto com o Fábio e os demais profissionais da enfermagem de São Sebastião naquela catástrofe. Olá, muito obrigado a todos, obrigado ao presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Dr. James, pela oportunidade de estar participando desse maravilhoso podcast. Tenho certeza que será uma conversa maravilhosa. Fique conosco, nosso podcast oficial do Corém São Paulo já começou e você é o nosso grande convidado. Dados históricos nos revelam que a enfermagem surgiu por volta de 1840, quando Florence desenvolveu métodos para o tratamento de feridos em uma guerra. E esses dados foram utilizados recentemente nas nossas pandemias vivenciadas pela sociedade. Desde então, nos aperfeiçoamos e descobrimos e constatamos que a ciência realmente é aquela que foi e fundamentalmente nos mantém na linha de cuidado adequado a todos. É claro, nesses momentos, a nossa vida é desafiada como um todo. E por isso, a enfermagem paulista e a enfermagem brasileira, através de um processo de resiliência, honra a cada um de nós, levando o melhor do cuidado a todos que necessitam. Sem ela, certamente nós não teríamos enfrentado uma situação de vírus, de fenômenos da natureza e de tantas outras catástrofes que a nossa sociedade tem vivenciado. A violência também é um fator extremamente importante nesse cenário. E para a sociedade brasileira, a enfermagem foi a mola motriz da saúde e um grande marco nesse cenário de catástrofe. A pandemia causada nos últimos 3 anos pelo vírus da Covid-19 foi um exemplo de tudo isso. E você, Mônica, que atuou ali no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, teve uma grande contribuição neste cenário. O Brasil foi um dos países onde mais teve profissionais de enfermagem que sucumbiram frente à Covid-19. Foram mais de 870 profissionais que morreram. O nosso país também foi um dos que mais perdeu membros da sua sociedade frente a esse Covid-19. É uma situação muito difícil para todos nós. Conta pra gente como você atuou lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, junto com os demais profissionais de enfermagem para salvar tantas vidas. Bom, a gente atuou brilhantemente, porque, em primeiro lugar, nós estávamos vivenciando uma situação que eu acredito que nenhum profissional já tinha vivenciado. E nós estávamos lidando com um desconhecido. O mais difícil era tudo isso, porque ninguém sabia como ia ser a evolução dessa doença em cada um dos pacientes que nós recebíamos. Eu lembro de situações onde, na hora de entubar um paciente, era um pânico terrível, porque o medo de contaminar todos os profissionais que estavam dentro daquela sala. Então, quanto menor o número de profissionais nesse procedimento estivesse dentro do quarto, seria melhor, justamente para evitar a contaminação. E eu falo para todo mundo que a enfermagem, durante a pandemia, ela foi muito humanizada. Porque, por infelicidade, esse vírus, o que ele causou?
o distanciamento familiar. E todo mundo sabe que quando uma pessoa está num processo de doença, está vulnerável, estar com a família ajuda muito. E nesse momento de pandemia, a primeira coisa que você fala, a família tem que se isolar. Então, no Emílio Ribas, eu lembro que o perfil dos pacientes que nós recebíamos, a maioria eram idosos. E esses idosos, em momento algum, esteve distanciado da família. E eles tinham muito medo do que passava na cabeça deles, porque até então não se tinha vacina, não se tinha uma resolução para a situação. Como cuidar, né? Como cuidar? E o medo se fazia presente. James, eu te falo, a equipe, ela passava tanta segurança para os pacientes, aquela humanização que a gente fala durante todo o processo de enfermagem, ela se fez presente nesse momento da pandemia. De você pegar na mão, né? Porque não podia pegar na mão, mas nós, profissionais da enfermagem, nós pegávamos na mão, olhava nos olhos dos pacientes e falava: acredite no que a gente vai poder fazer por vocês. Mesmo que você sabendo que o resultado não seria positivo, porque a gente nunca sabia como que era a evolução da doença. É difícil. Mas você passava essa segurança para esses pacientes, né? O medo era presente a todo momento. Sim. E dentro do Emílio Ribas, foi o epicentro do Covid, toda a equipe trabalhou assim com o mesmo propósito: cuidar. Que a enfermagem é justamente isso, a arte de cuidar. Eu lembro o momento do Emílio, que eu estava lá, que a situação estava tão pesada, porque era assim, por mais que nós fazíamos, a evolução chegava ao óbito. E aí os profissionais estavam assim, extremamente sobrecarregados emocionalmente. E aí a gente resolveu, no início do plantão, se reunir no meio da UTI e fazer uma oração antes da gente começar o plantão. Porque a gente via as coisas escorrendo pelas nossas mãos e a gente não estava mais tendo controle do negócio. Então a gente se apegou mesmo, né, em fazer uma oração antes de todo mundo começar o plantão. Para aí a gente ter pelo menos um plantão tranquilo. Um pouquinho de paz espiritual para lidar com tudo aquilo, né? Porque Que as perdas realmente foram muito grandes. Foram muitas. Né? De pacientes, profissionais, de colegas. Né? Profissionais do Emílio internados na nossa UTI, onde todo mundo se desdobrou para fazer o melhor, mas infelizmente, todo mundo sabia, a evolução da doença, dependendo do paciente, era de uma forma. Nem sempre o desfecho seria bom. E a gente perdeu muitos colegas, assim, colegas de trabalho mesmo. A minha experiência no Hospital Ipiranga também foi de lidar com essa situação, né? Eu fui, no primeiro ano da pandemia, eu estava na linha de frente, eu era o responsável pela educação continuada do Hospital Ipiranga, e lá a gente teve que trocar a forma de conduzir a chegada de novos profissionais da enfermagem, né? Nós tínhamos um programa de treinamento de 30 dias, tivemos que mudar para 3 dias para conseguir dar conta por essa ausência de profissionais, pelo falecimento de muitos profissionais, o grande número de casos. Isso não se restringiu só à nossa realidade hospitalar, né? Fábio, você também, na sua experiência de serviço móvel, deve ter lidado com situações muito difíceis, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa realidade no atendimento pré-hospitalar. Nesse recorte temporal do epicentro do Covid, eu estava alocado na Coordenadoria Regional de Saúde Sul e eu fazia parte da interlocução de enfermagem da coordenadoria. E a gente teve uma dificuldade muito grande, já é uma outra visão aqui, já mais administrativa, para que se tenha noção de como essa pandemia ela atingiu a todos, em todos os níveis, né, de assistência e gestão. Nós que fazíamos lá compra de material médico hospitalar para a rede, nós tivemos um caos muito grande para conseguir insumos na época. Máscara, N95, face shield, óculos de proteção. Então era uma busca ao mercado
E os processos licitatórios, eles tiveram, pelo comércio, um aumento muito grande dos valores de mercado, por conta da questão de procura. Era a oferta e demanda a todo tempo. A todo tempo. Então você tinha preços muito exagerados, e mesmo com esses preços você tinha uma falta no mercado desses insumos. A gente precisou, em alguns momentos, fazer o gerenciamento da distribuição desses insumos. E isso é uma coisa terrível, né? Né, doutora? Claro. É uma coisa terrível. Você ter que gerenciar a distribuição de insumos. Todo mundo tá Né? precisando. Como é que você faz? Então a gente teve que se pautar baseado, sobretudo, em todas as portarias da vigilância sanitária, do próprio fabricante. A gente precisou importar bastante material de fora, que tinham outras portarias, né? E outras vigilâncias, né, do seu país. Então foi um trabalho exaustivo e complicado. Você traz um aspecto muito importante, que foi justamente a questão da oferta de EPIs, a oferta de equipamentos, né? Estando no Conselho, durante a gestão 2021-2023, nós vivenciamos isso. Houve um aumento muito grande de denúncias contra os responsáveis técnicos. Você, na figura de responsável técnico, sabe o que é isso, porque os profissionais, eles se sentiam prejudicados por não ter o melhor material e a quantidade que eles vivenciavam no dia a dia, né? Mas não era porque o responsável técnico não queria dar, não era porque a instituição não tinha, era porque o mercado não oferecia, né, esses produtos. Eu tenho alguns relatos de amigos que também, na sua posição, compravam material médico hospitalar. De muitas das entregas, o caminhão chegava e o entregador trazia uma maquininha de cartão de crédito, porque se o pagamento não fosse feito ali na hora, eles não descarregavam o material. Na Secretaria de Saúde a gente teve, né, Mônica, a distribuição de muito material, mas faltou muito material também. E o Conselho, ele foi um dos que trabalhou justamente para ser o parceiro desse profissional de enfermagem, né? O Conselho Federal de Enfermagem foi o responsável por comprar uma grande quantidade de máscaras N95, porque naquele momento nós tínhamos um déficit muito grande, né, nos serviços de saúde, porque nós não lidávamos com essa realidade tão grave. Ninguém estava preparado, né? E aí nós tivemos ali o Conselho Federal de Enfermagem distribuindo aos conselhos regionais de enfermagem máscaras N95, da qual nós entregamos nas unidades de saúde. O Corém São Paulo fez diversas parcerias para entregar também face shield, como o Fábio trouxe, produzidos por muitas universidades. Por exemplo, o ENIAC foi uma das instituições que foi parceira de entregar, né, face shields para que pudessem ser levados às instituições de saúde, porque era um dispositivo que trazia uma maior segurança ao profissional de enfermagem. Então, nessa realidade de falta de material, Mônica, numa unidade de terapia intensiva, onde nós sabemos que o cuidado crítico ele é fundamental, que seja assessorado aí por todo um contingente de EPIs que tragam essa segurança. Como você vivenciou isso dentro do hospital, lá quando você estava trabalhando na UTI do Emílio Ribas? Sendo muito sincera, no Emílio Ribas, com todas as dificuldades que estavam outras unidades passando, o Emílio Ribas nunca faltou material. Nunca faltou a máscara N95, o protetor, o avental, luvas. Graças, eu acho que à gestão do próprio hospital, e sabendo que ali era o epicentro, eles trabalharam arduamente para que todo o material, todos os EPIs chegassem aos funcionários, James. Então, uma coisa que eu não posso falar, olha, faltou determinada coisa. Não faltou. Eu lamento muito que em outras unidades a situação não foi a mesma. Sim. Eu lamento muito. Mas na unidade que eu trabalhei, no Emílio Ribas, durante os 2 anos, a gente não teve esse problema de falta dos EPIs para os profissionais. Isso é importante lembrar, né? E lá nós temos grandes amigos, Dr. Jurinho Valdizzi, que é Sim. responsável técnico pela enfermagem do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Dr. Luiz, que é o diretor técnico, Luiz né? Carlos. Luiz Carlos, diretor técnico do Instituto de Infectologia. Isso mostra a importância de termos serviços de saúde preparados
para algumas situações, né? Claro, não estávamos preparados, a sociedade não se preparou nunca para uma pandemia como a do Covid-19. Mas ali a importância de ter um serviço organizado e que trouxe essa segurança ao profissional de enfermagem. Nós tivemos diversos relatos de serviços de saúde onde a falta de EPI trouxe grandes prejuízos, né? Nós sabemos que a falta de EPI também levou à morte de muitos profissionais. Mas isso não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vimos profissionais de enfermagem trazendo como EPI sacos de lixo, né? Porque não existia também essa disposição. E eu creio que no atendimento pré-hospitalar, principalmente quando a gente falava dos macacões, né, Fábio? Como foi essa oferta de EPIs nos serviços móveis de urgência e emergência? Então, existia uma adesão àqueles macacões que... Em São Paulo não houve esse tipo de macacão, esse tipo de EPI. A gente não... Houveram todos os aventais que eram... que tinha uma gramatura acima de 50 miligramas, que eram os chamados impermeáveis, né? E touca, e óculos. E aí você tinha uma preocupação muito grande nos óculos que não poderiam embaçar. E sobretudo num atendimento pré-hospitalar em que você muitas vezes está alheio às condições do tempo e que você soa muito, foi muito complicado para os profissionais. Haja fórmulas mirabolantes para não deixar os óculos embaçarem. Na época em São Bernardo, que depois eu fiz parte do SAMU de São Bernardo como enfermeiro, eu vi fotos dos colegas com aqueles macacões e eles lá usavam, né? Era muito uma relação também de parceria do município. São Paulo, ele é um serviço completamente alheio, porque você tem muitos milhões de habitantes. Você pega a Zona Sul, só a Zona Sul, você tem 3 milhões de habitantes, você tem 5 supervisões de saúde, falando de município, então é uma coisa muito grande, né? Então é um pouquinho mais complicado. Agora, foi muito complicado, né? Aí eu me lembro que teve uma compra muito grande, James, e trazendo aqui um lado mais mórbido da história, mas é a realidade e aconteceu. Eu me lembro de uma compra que a gente fez gigantesca de saco de óbito, sabe? Porque existia aí um protocolo que tinha que colocar num saco e colocar no segundo saco com o zíper invertido, e aí não podia transportar, e de repente foi autorizado. Tinha que fazer higienização. Depois foi, você veja, foi autorizado o transporte do óbito pelo SAMU, com DO, declaração de óbito, feita pelo médico do SAMU, porque não podia fazer o transporte pelo equipamento, o rabecão, para o IML, para evitar a contaminação. Então, olha que situação terrível, deplorável que a gente chegou e que os nossos profissionais da ponta da assistência tiveram que passar nesse momento, né? E você vê um SAMU de São Paulo em que mais de 90%, pelo menos 90% do serviço é composto por suporte básico de vida e suporte intermediário de vida, ou seja, a ambulância que é composta por auxiliar ou técnico de enfermagem, enfermeiro e condutor de emergência. Olha o que os nossos enfermeiros, técnicos, auxiliares e condutores tiveram que passar. Né? Foi um processo de resiliência muito grande. Né, da enfermagem, e isso foi, eu acho que, uma chave de mudança para a percepção da sociedade frente à enfermagem. Né? Nós que vivemos num modelo totalmente medicalocêntrico, onde o médico é o centro das atenções, aquele que está lá para decidir entre a vida e a morte, entre a terapêutica, né, ou não para os pacientes. Tivemos ali o cuidado da sociedade de enxergar um novo profissional que era o profissional de enfermagem. Para nós, não. Nós sempre soubemos da nossa importância neste cenário, mas a sociedade não, né? E vocês falando aí dessa questão da EPI, me lembra aqui a importância que nós tivemos também de cuidar dos nossos profissionais, né? Porque nós tivemos aí o aparecimento de uma outra situação que foram as lesões por pressões por dispositivos médicos. Tanto para os pacientes, que nós sempre lutamos contra isso, mas nesse momento surgiu, né, a preocupação também de profissionais de enfermagem. Quantos dos nossos colegas não tiveram a sua face dilacerada, né,
Por conta por das máscaras máscaras. N95, e aí a qualidade a gente aqui não vai entrar no mérito, mas nós sabemos que esses dispositivos também salvaram vidas, mas eles também produziram muitas lesões nos nossos profissionais de enfermagem. Bom, Fábio, você teve a oportunidade então de viver 2 momentos difíceis, Sim. né? Um da Covid-19 e mais recentemente nós tivemos aí a catástrofe que aconteceu ali na cidade de São Sebastião, no litoral norte. Sim. E você, enquanto enfermeiro, acho que você estava passando férias lá, né? Tava de folga. Tava de folga, num dia de folga. Você sabe que enfermeiro, para pegar folga, Demora, né? é meio complicado. E né, nesse doutora? dia, nesse dia que você estava lá de folga, você foi surpreendido, como toda a comunidade ali, por uma situação muito difícil que foram aqueles temporais, aquela grande chuva, né, que acometeu aquela região e acabou levando a vitimizar inúmeras pessoas, inclusive um grande número de profissionais de enfermagem. Conta pra gente como foi a sua experiência como primeiro socorrista, como o primeiro enfermeiro, né, que foi o responsável ali por organizar aquele serviço de socorro às vítimas que estavam chegando às unidades de saúde. Tá. Eu estava realmente de férias, peguei uma dobradinha. Que coisa rara, né, pra gente, que temos tantos plantões, Exato. né? Estava com a minha esposa, que é auxiliar de enfermagem, o nome Vilma, e minhas filhas, estávamos de folga na casa da minha cunhada. E aí uma chuva torrencial, alagou a cidade, passamos a noite pulando os muros para nos salvar da enchente. Coisa horrorosa, perdi meu carro na enchente. Nossa. Enfim, no dia seguinte, quando amanheceu, saímos à pista e aí vimos um monte de gente vindo daquele local, que era o bairro vizinho, a Barra do Saí. Estávamos na Baleia e todo mundo cheio de barro e carregando criança e tal. E aí eu perguntei, olha, o que aconteceu? E eles disseram, o que eles diziam, chorando, apavorados, com medo, eles diziam é o seguinte, tá todo mundo morto. Morreu todo mundo. Difícil, hein? Muito difícil. E aí eu olhei pra minha esposa, falei, eu vou. É natural, James. Isso é natural. Eu acredito que você faria. Sim. Eu acredito que a doutora Ainda faria. mais com a expertise que você tem justamente desse atendimento de urgência e emergência. Ainda mais. De qualquer forma, mesmo sem, Nós iríamos. nós Com toda iríamos, certeza. porque somos enfermeiros. Exato. Iríamos. Minha esposa, que não é do serviço ela é da atenção básica, ela Uma falou, outra realidade. eu vou junto. E eu falei, não, ela falou, eu vou junto. E foi. Eu falei, tudo bem, então vamos. E fomos. Só que quando chegamos lá, eu não fui o primeiro, o enfermeiro a chegar. Tinha uma enfermeira já, uma guerreira, eu tenho toda a admiração, o nome dela é Valesca, e ela era enfermeira da atenção básica do local, da unidade de atenção básica local. E ela saiu da casa dela e ela foi para esse lugar, que era o Instituto Verde Escola, uma ONG, e ela começou a atender as vítimas que estavam lá. Essa foi a primeira enfermeira que chegou e eu fui o segundo enfermeiro que chegou. Você foi o segundo, mas o primeiro enquanto de ter conhecimento de situações de atendimento de pré-hospitalar. catástrofe, né? De atendimento Exato. móvel de urgência e emergência. E naquele cenário, né? Veja, era uma ONG, né? Eu me lembro que eu assisti algumas reportagens onde você teve lá, pela sua expertise, principalmente de aplicação do método START, os métodos de triagem que nós temos aí na literatura, você começou a utilizar lá aquelas fitinhas vermelhas amarradas nos braços de pessoas, né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, para as pessoas entenderem como foi aquele cenário que você vivenciou. Tá. Quando eu cheguei, a primeira coisa que a gente faz no atendimento de múltiplas vítimas, o incidente com múltiplas vítimas, que é o IMV que a gente chama, é identificar a zona quente, zona morna e zona fria. A zona quente é a zona do deslizamento, ou seja, a zona do acidente, e aí você tem um limite que você faz meio de olho mesmo, dá uns 20 metros de zona morna e faz a zona fria. É importante que a zona fria, a gente coloque ela sempre perto de uma saída de uma avenida para que chegue o socorro posterior. O Instituto Verde Escola estava na zona fria bem adequado. Então eu precisava lá dentro montar as salas. Quando a gente faz o atendimento e a gente tem os treinamentos simulados, a gente tem todo um material, o SAMU de São Paulo, o SAMU de São Bernardo, todos os SAMUs
por protocolo do Ministério da Saúde, ele tem um veículo de emergência pronto para o atendimento de múltiplas vítimas. Então ele carrega com ele lonas, crachás de identificação, bandeirinha, colete, para identificar a equipe. Só que você não tinha nada disso. Não, eu não tinha nada disso. Eu tinha uma calça de moletom que eu estava, uma camiseta e eu tinha boa vontade. E tinha conhecimento. Luva de procedimento. Pronto. E aí a gente primeiro identificou a área dentro e eu escolhi uma sala para que fosse a sala vermelha, onde ficariam os pacientes mais críticos, graves, depois a sala amarela e a sala verde. E a sala cinza, que é onde ficam os óbitos. A sala cinza já estava escolhida anteriormente, porque elas eram lá. Quando eu cheguei no local, já tinha em média de 14, 15 óbitos naquele momento. E eu tinha cerca de 20 vítimas ainda. Quem estava trazendo essas vítimas pra gente? População. A população tirava do barro e trazia pra gente em cobertores. E aí a gente fazia a triagem e fazia. Quando eu cheguei, eu precisei triar aquelas vítimas, né? E aí comecei a triar com a ajuda da Valesca, com a ajuda da minha esposa. Começamos a aplicar o método START, um pouquinho diferenciado, né? O método START, ele diz que quando você chega na cena, você pergunta quem aí anda, né? E quem puder levantar já é verde, já é considerado verde. Depois você vai avaliar alguns outros critérios de respiração, pulso, perfusão, tá? E nível de consciência. Eu não podia fazer aquilo porque era uma comoção social, eu tinha cerca de 2.000 pessoas no mesmo local, procurando parentes. Eu tinha uma questão de quase perda de controle, mas não houve em nenhum momento. E eu não tinha equipamento para fazer a identificação desses pacientes. E já tinham algumas pessoas separadas em salas. Então foi uma reorganização. É pior. De serviço. É pior. Se você pega todos concentrados no mesmo local, é mais fácil fazer a separação. Consegue separar mais rápido. Eu já tinha pessoas separadas em muitas salas. Porque isso você tinha que passar e reavaliar todos nesses ambientes para poder descobrir quem era que estava mais grave, quem ia precisar desse primeiro atendimento. Então eu comecei a avaliar um por um, junto com a Valesca, e a gente catalogar. Catalogar de que forma, presidente? Não tínhamos caderno, nem nada. Nem uma lousa, né? Uma lousa. A gente pegou uma cartolina, porque era um instituto, uma ONG de crianças. Então, arrancamos uma cartolina da parede de algum trabalho. E no verso, a Valesca começou a anotar enquanto eu ia fazendo o exame físico dos pacientes. E aí separamos em 3 salas, com apoio da população, e não tínhamos prancha de resgate para fazer o transporte das salas. Então, eles foram transportados na mesa. Com apoio da população mesmo. Nossa. Então demandou um tempo e eu acho que a pior situação foi para catalogar os óbitos, né? Porque todos cheios de barro, enrolados, né? Sem identificação. Sem identificação, muitas lesões. Sem documentos. Lesões muito sérias, porque lá era uma comunidade em que não era barraco de madeira aquela comunidade. Era uma barraca de alvenaria. E os moradores que estavam lá, eles tinham escritura. Eles pagavam IPTU, se eu não me engano. A informação que chegou para mim. O que caiu nas pessoas não foi madeira, foi laje. Concreto. Quando desmoronou o morro, o que caiu nas pessoas foi laje, foi concreto. Então, o grau de lesão se torna muito maior. Do grau das lesões. Então, o que eu podia fazer naquele momento para catalogar os óbitos era masculino, feminino, criança, adulto ou idoso, branco ou preto, homem ou mulher. Só. E deixar lá para depois as famílias irem reconhecer, né? Situação muito difícil. Muito. Realmente eu imagino que você deva ter passado ali por um desgaste emocional muito forte. A Mônica trouxe isso. Isso nós vivenciamos dentro do ambiente hospitalar, né, Mônica, na Covid-19. As inúmeras perdas. Quantos de nós não vivenciamos o cenário onde estávamos dando plantão num dia com um colega, no outro já chegava esse colega doente, também precisava de cuidados. Verdade. Então foi difícil.
E para nós, conselheiros do Corém São Paulo, também não foi fácil, né? Nós tínhamos ali uma situação tanto do Covid-19 quanto em São Sebastião, situações que nos deparamos num cenário totalmente novo para nós também da gestão. E aí, no primeiro momento em que nós soubemos da tragédia de São Sebastião e que havia um número muito grande de profissionais de enfermagem que estavam sendo acometidos também por aquela situação, nós montamos uma força-tarefa do Corém São Paulo, junto com o Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Eduardo Fernando, que é o coordenador da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, e do time de resposta rápida do Conselho Federal de Enfermagem. Montamos um QG, né, para discutir como atuar, e aí fomos até São Sebastião, junto com a prefeitura, junto com os serviços de saúde, junto com o governo do estado. Foram montados ali uma estratégia de atender a todos os profissionais. E o nosso conselheiro Fernando Henrique foi o conselheiro que estava ali junto com a Comissão Nacional de Urgência, Dr. Fernando Henrique, o Dr. Eduardo Fernando, fazendo essa coordenação dos nossos conselheiros, né? E aí essa parceria, ela se deu também com outras ONGs que estavam ali e foram ofertados para os conselheiros a possibilidade de entregar cestas básicas, material de higiene, água potável, porque foi uma situação difícil, né, Fábio? Não tinha água potável. Tinham pessoas praticando preços absurdos para né? Água. Eu tive a oportunidade... E é importante, presidente, que se diga que eu estava lá, no primeiro dia não tinha um sinal de celular, mas assim que voltou, no dia seguinte, primeira mensagem, que é bom que fique registrado isso, até como forma de agradecimento, sabe? Porque aconteceu. Primeira mensagem que entrou no meu celular, acho que ela já estava, represada aí por conta das antenas, sinal e tal. A primeira mensagem que entrou foi uma mensagem do Corém São Paulo, que entrou via SMS, e ela dizia o seguinte: olha, o Corém, se você está na região de São Sebastião, no litoral, se você foi afetado pelas chuvas, tem um link do cadastro. E aí tinha lá, você entrava e eu entrei e tinha lá, você precisa do quê? De cesta básica, você precisa de lugar para ficar, você precisa de água. E aí eu, graças a Deus, não precisei de nada, não precisei de cesta, não precisei de moradia, porque eu estava hospedado na casa da minha cunhada, e não precisava de água também. Mas, de qualquer forma, eu entrei, fiz o meu cadastro, e isso eu achei sensacional, porque pelo menos eu, não sei se a senhora já viu, eu nunca vi isso acontecer, o Corém entrar em contato com uma região, né, de desastre para oferecer apoio aos profissionais da Essa realmente foi a primeira ação, né, da qual nós tivemos registros do Conselho Regional de Enfermagem atuando junto ao Conselho Federal para atender aos profissionais de enfermagem. E o nosso conselheiro Fernando Henrique, que está participando remotamente, vai contar para a gente como foi a sua experiência na organização e no atendimento direto a esses profissionais de enfermagem. A organização e o atendimento foi uma forma rápida e brilhante, uma resposta rápida do time do Corém São Paulo, em parceria com o COFEM, né? Dr. Eduardo Fernando, responsável pelo time de resposta rápida do COFEM, contactou de imediato aqui o Corém São Paulo. Fizemos uma reunião já no segundo dia de catástrofe, na segunda-feira de manhã, porque tinha sido final de semana, né, do carnaval. Na segunda já estávamos reunidos. Na própria segunda-feira já descemos com toda a equipe, né? Nós estávamos em uma equipe de 12 pessoas aqui do Corém São Paulo. O Dr. Fernando já fez um link e disparamos com o Conselho Regional em todo o litoral norte, porque não foi exatamente somente São Sebastião. A catástrofe maior foi em São Sebastião. Agora, todos os profissionais ali do litoral norte, Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, foram afetados. Então, esse link disparado no litoral norte, para nós termos uma noção aonde estavam esses profissionais, né? E depois, com muitas barreiras na cidade, quando nós chegamos lá, primeiro, escolhemos um local seguro para ficarmos, né, com toda a equipe, e depois fomos a campo fazer um reconhecimento da área. Então, nós tínhamos noção de quantos profissionais, se eu não me engano, 113 foram afetados,
Mas o deslocamento das equipes, 4 carros, era muito difícil por conta das barreiras e o risco, né? Então, o doutor Tarcísio, o governador Tarcísio, quando abria uma janela de sol, ele pedia para que todos saíssem naquele momento e voltassem para São Paulo. E nós, o time de resposta rápida, COFEM e Corém, estamos indo de encontro aos desabrigados, aos feridos, né? Na área quente mesmo, estivemos lá. Então, nós gastamos 2 dias para conseguir chegar na área quente, após identificar. Mas, assim, o cronograma, a programação, a logística nos trouxe muita segurança, né? A experiência do Dr. Eduardo Fernando, que já rodou o país, na verdade, o mundo, em referência em tipo de resposta rápida, nos trouxe essa segurança para que nós pudéssemos chegar, de fato, a todos aqueles profissionais de enfermagem que estavam ali necessitando de uma ajuda rápida, né? Não só do Conselho, mas de como todas as autoridades públicas e aqueles moradores que se solidarizaram com essa catástrofe, né? Porque muitos perderam tudo, ficaram somente com a roupa do corpo. Então, foi uma resposta muito rápida, uma articulação muito boa, muito importante da nossa equipe, um sincronismo muito bom. E a população local nos ajudou bastante também no deslocamento, direcionamento, para procurar aqueles desabrigados, aqueles profissionais de enfermagem necessitados. Fernando, como a população recebeu o trabalho do Corém São Paulo, a população, que eu digo, os profissionais de enfermagem, né, porque é uma população especial naquele momento, como a população recebeu esse trabalho do Corém São Paulo? Como foi a receptividade dos profissionais no atendimento dos conselheiros, tanto do Corém São Paulo quanto do Conselho Federal de Enfermagem, numa situação como essa? A população, na verdade, eles não acreditavam, né? Quando nós disparamos aquele link, já na segunda-feira, aqui na reunião, no primeiro dia pós-catástrofe, quando nós chegamos em São Sebastião, procuramos o gabinete de crise, né? Onde estava o presidente, o governador, o prefeito. Então, lá estava montado o QG. Quando chegamos lá, já com o link disparado, percorrendo por vários WhatsApp, né? Onde tinha internet, quando eles tiveram realmente, de fato, contato conosco, com a equipe de resposta rápida do Corém São Paulo, eles não estavam acreditando, eles acharam que era um fake, que era um link, alguém estava querendo roubar dados. Eles ficaram surpresos, né? Foi nesse mesmo dia que chegou o maior navio do Brasil, né? Se não me engano, o A140. Nós tivemos a oportunidade de fazer a visita técnica, um navio que tem mais de 200 leitos, né? Que atracou lá no Porto de São Sebastião. E após essa visita técnica, foi que nós fomos a campo, já tínhamos um direcionamento, 4 equipes, se dividimos, cada equipe ficou ali com a média de 25 a 30 profissionais que preencheram, colocaram lá que eles precisavam de água, de colchão, de roupa, de mantimentos. Então fomos a campo e eles não acreditavam, eles ficavam emocionados, eles choravam, eles falavam que nunca tinham visto um conselho tão próximo deles, principalmente naquele momento, que eles simplesmente preencheram o link, porque eles não tinham outra opção, eles precisavam de ajuda. Mas que quando nós chegávamos ali, de fato, com as pessoas que não tinham nada de materiais, né, ficou somente com a estrutura da casa, porque o que tinha lá dentro foram 100% perdidos, e outros só estavam com o cachorro no colo. E nós chegávamos com colchão, com materiais de higiene, com alimentação, com água, eles choravam e agradeciam. Então, assim, eu tenho fazer um agradecimento aqui à Mara, que ela é coordenadora do SAMU Litoral Norte, né, todo o SAMU, do Boiçucanga, né, que faz a divisa até com Bertioga, atende Ilhabela. Então, a Mara, o Moser, que é o responsável técnico da Santa Casa, do Hospital de Clínicas, São Sebastião, nos deu um suporte na logística muito importante, né? Os profissionais a equipe do SAMU, a Daniela, a equipe do SAMU ali de Boiçucanga, nos deu total suporte quando nós precisávamos usar algum banheiro, um café, eles nos davam porque chovia muito, né? Nós não tínhamos onde comer, onde beber, água nós tínhamos bastante, mas lá na área quente nós não tínhamos alimentação. Então, os profissionais nos davam também um suporte, com banheiro, com alimentação,
e direcionamento, porque nós não sabíamos para onde estava indo, onde tinha barreira, onde não tinha. Então eles falavam, a equipe do SAMU conhece muito bem a área quente ali, eles falavam, vai por aqui, vai por ali. Então, a Iboiçucanga, que fica, sei lá, 2 km, 3 da catástrofe mesmo, né, que ali na Vila Açaí, foi quem nos deu, foi a nossa base, o nosso ponto de apoio, né? E o segundo base do ponto de apoio era o QG. Lá do QG saíam as ordens e ali nós tínhamos um direcionamento. Mas os profissionais de enfermagem de São Sebastião ficaram extremamente gratos por ter visto ali conselheiros do Corém São Paulo, da atual gestão 21-23, está atuando naquela catástrofe, né? Então eles ficaram eternamente gratos. Muitos não queriam colchão, não queriam alimentação, porque não tinha nem onde cozinhar. Eles só pediam água. E aí nós levamos milhares e milhares de litros de águas, né? Nós tínhamos 3 pontos de abastecimento, de alimentação, que chegava muita doação do país inteiro, então isso não faltou. Então nós tínhamos diversos pontos lá na Vila Juqueí, era um ponto mais perto da Vila Açaí, onde nós retirávamos a água, todos os mantimentos, mas muitas das vítimas só queriam água, porque ele falou, vou pegar alimentação, mas eu não tenho nem onde cozinhar, né? E lá na Vila Açaí, no Instituto Verde Escola, onde foi montado um hospital improvisado, e era ali onde a população que estava desabrigada, boa parte dormia, a comunidade cozinhava, fazia mais de 1.000 refeições, nós chegamos a se alimentarmos lá. Lá ficou instaurado, entre aspas, uma base do ML, quando família de retirada de corpos, todas as estruturas do governo para fazer retirada de documentos foram feitas lá, CDHU para cadastro de casa foram feitas lá, cartório, tudo que você imaginar que o governo oferece para a população, né, tinha lá no Instituto Verde Escola, né? Então nós usamos também como QG ali, para alguns momentos de alimentação, quando você estava saturado, né, que precisava de um descanso, um banheiro, parar pelo menos meia hora. Mas nós tínhamos horário para iniciar, bem cedo, né, 6 da manhã, e não tínhamos horário para parar, né? Mas a interação com os profissionais de São Sebastião foi fantástica. Então, até hoje, nós mantemos um relacionamento estreito com todos os profissionais, nós temos os contatos deles, sabemos quem estava atuando lá na área quente, né, no hospital primário e secundário. Então, foi uma relação muito boa e para eles foi uma grande surpresa, né? Essa iniciativa do Corém São Paulo, que esse legado veio para ficar. Não é uma coisa boa você falar em catástrofe, mas hoje o Corém São Paulo, gestão 2023, deixa esse legado. Em qualquer lugar do estado de São Paulo que Deus o livre tenha uma catástrofe, lá estará o time de resposta rápida do Corém e COFEM em favor dos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. Bom, o papo está ótimo, a situação realmente é de relembrar, né, com saudosismo do que a enfermagem fez. A enfermagem, ela, como eu disse, ela nesse momento de catástrofe, ela foi uma transformadora de cenário, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, para ir finalizando o nosso podcast. Uma palavra final aos profissionais de enfermagem, Mônica, da sua realidade, do ambiente hospitalar, de ter vivenciado a catástrofe. Bom, foi muito triste, mas nós da enfermagem tivemos uma atuação, volto a repetir, brilhante. Eu acho que essa pandemia que nós passamos, eu acho que nenhum profissional da enfermagem passou, mas a atuação foi uma atuação com comprometimento, com compromisso e com humanização. Porque eu sempre falo para todo mundo que a enfermagem tem a arte de cuidar. E a nossa arte de cuidar é uma arte de cuidar com excelência. E foi esse nosso papel em catástrofe, em pandemia, e a gente não perde essa essência. Fábio? Bom, eu que sou também na Prefeitura de São Paulo, faço parte do Núcleo de Educação de Urgência e Emergência na Escola Municipal de Saúde. Também sou fundador do Instituto Paulista de Educação em Saúde, que faz um trabalho já mais para o público privado, e a gente atua bastante com as questões de Lei Lucas, treinamento de Lei Lucas. E na Prefeitura de São Paulo, atualmente, ao lado da enfermeira Belize, da enfermeira Maria Aparecida Domingues, estamos à frente de um treinamento muito intenso
para adequação das unidades de atenção básica ao selo de acreditação da ONA. Então, estamos criando times de resposta rápida no município. Eu queria deixar aqui o recado de que o enfermeiro, presidente, ele precisa ser completo. É esse recado que a gente sempre passa para os nossos enfermeiros da atenção básica. Quando eles chegam lá para fazer o treinamento de time de resposta rápida, a gente procura trazer a importância do aperfeiçoamento nos atendimentos de urgência e emergência. E é preciso, porque se eu for para uma unidade de atenção básica, preciso ficar numa sala de vacina, tenho tempo de estudar aquele processo. Agora, se eu estiver na minha sala de emergência, chegar alguém com uma carteira de vacina, eu posso dizer para ele, olha, aqui não é o lugar, você procure outro lugar. Mas agora, se o enfermeiro está na sala, na sua unidade de atenção básica, e chega uma emergência, ele precisa atender. Eles que são os bravos da coisa. Então, é preciso estar preparado. A senhora diz que a enfermagem é a arte de cuidar. É verdade. Nós temos a arte de cuidar. E, além disso, a arte de mediar conflitos. Né? A minha questão lá em São Sebastião, eu sempre costumo frisar que eu me sinto muito orgulhoso, porque apesar de todo aquele caos, não houve baderna, nenhum caso, e todas as vítimas que chegaram com vida ao nosso posto médico avançado foram transportadas ao terciário com vida. Nenhuma evoluiu para óbito. Todos os óbitos já chegaram nessa situação. Planejamento e organização. Organização é o principal. Conselheiro Fernando, traga suas considerações para nós. Então, deixo aqui como considerações finais, como reflexão, né? Que esta gestão 2023 deixa esse legado, né? Não só para os profissionais de enfermagem do Litoral Norte, que infelizmente foram acometidos com isso, né? Mas que também trouxe coisa boa. Aprendemos, né, a ser solidários, aprendemos a criar um departamento de time de resposta rápida, né? Não só na pandemia, que nos deixou um legado, né? Aprendemos muito na pandemia, com acertos e erros, né? Mas hoje aprendemos a lidar estamos aí pós-pandemia, né? E a catástrofe, especificamente, nos ensinou muito. Já temos hoje um time completo, pronto e estruturado, juntamente com o COFEM, com o COREM, e eu acredito que as próximas gerações de profissionais de enfermagem que estejam à frente do COREM em São Paulo, né, as próximas décadas, vai levar isso em frente, porque o mundo está sofrendo, né, com queimadas, com desastres naturais. Então, esta casa deixa o legado para os profissionais de enfermagem do Estado de São Paulo, em parceria com o COFEM, né, de dar uma resposta rápida à sociedade e àqueles profissionais que, Deus o livre, venha precisar, né, de uma ajuda em uma catástrofe. Né? Quando eu estudava, eu nem imaginava que eu poderia um dia, falei, que isso, eu estou estudo em São Paulo, não imaginava que um dia eu poderia estar atuando diante de uma catástrofe. Né? E nesta gestão, infelizmente, tivemos aí essa tragédia drástica em São Sebastião, mas pudemos levar um pouco de contribuição, solidariedade, atendimento rápido e isenção, né? Solicitamos ao COFEM a isenção da anuidade para todos aqueles profissionais do município do Litoral Norte que foram decretados calamidade pública, e aqueles profissionais foram beneficiados. Aquele que não tinha pago a anuidade de 2023 foi isento, e aquele que tinha pago foi ressarcido, né? Então é mais um benefício aí que nós temos em favor daquele profissional que necessitava de ajuda naquele momento. Eu acho que esse é o papel do conselho, esse é o papel da gestão, e acredito que esse é um legado que vem para ficar, o time de resposta rápida do COREM em São Paulo. Obrigado. Bom, como eu já disse, para a enfermagem, no cenário de pandemia, nós fizemos toda a diferença. A enfermagem foi aquela que fez a transformação. Mesmo sendo um país onde houve o maior número de óbitos de profissionais de enfermagem, mais de 870 profissionais sucumbiram à Covid-19, muitos profissionais perderam a vida na catástrofe como a de São Sebastião, mas nós estivemos fazendo sempre a mudança de cenários. E por isso a enfermagem foi reconhecida pela sociedade como pessoas que fizeram a diferença. Não somos heróis, não somos guerreiros,
Somos pessoas que estão sempre colocando a sua vida à disposição da sociedade. Quero encerrar este episódio do nosso podcast agradecendo e parabenizando a cada um dos profissionais de enfermagem que se dedicaram incansavelmente para salvar vidas nestes cenários que foram trágicos que nós colocamos aqui, do Covid-19, de São Sebastião e de muitas outras que podem surgir ainda como catástrofes. É claro, esse enfrentamento diário é feito por você, profissional de enfermagem. Por isso, a cada um de vocês, o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa gratidão, não só deste presidente, mas de todo o plenário do Corém São Paulo. Sala de Enfermagem chegou ao fim, mas antes de nos despedirmos, gostaria de deixar a cada um de vocês um forte abraço, deixar o convite para os nossos próximos episódios, porque nós temos absoluta certeza que esse podcast, como o de hoje, mesmo tratando de catástrofe, tem trazido grande conhecimento. Eles estão todos à disposição de vocês nas nossas plataformas digitais de áudio e vídeo. Siga também as redes sociais do Corém São Paulo e fique por dentro dos nossos próximos episódios e todas as oportunidades trazidas pela gestão 2021-2023 que foram criadas para todos vocês com muito carinho. Forte abraço a todos vocês.